Muito bem, irmãos e amigos, estamos nesse domingo seguinte às celebrações da Páscoa. Domingo passado, em várias igrejas, não só no Brasil, mas em muitos países deste mundo, as igrejas se reuniram para demonstrar gratidão a Deus pelo amor que Jesus demonstrou por você, por mim e por todos nós. Foram cantatas, embora com um número reduzido de participantes. Em alguns templos a programação foi feita muito mais voltada para quem estava do outro lado das lentes que filmava a programação ou transmitia ao vivo a programação, do que propriamente ao público ali presente. Mas independentemente das circunstâncias tão limitadoras, tão difíceis, a obra de Deus foi realizada e se espalhou pelo mundo afora através das redes sociais a mensagem do amor de Jesus, a paixão de Cristo, os dias, as horas anteriores à morte dele, tudo foi comunicado por crianças, adolescentes, jovens e adultos, pastores e pastoras, homens e mulheres comprometidos com Deus, anunciaram a palavra. E hoje, 8 dias após a celebração, nós vamos fazer referência exatamente ao 8º dia após a Páscoa de Jesus, após a sua ressurreição. Por isso que esse culto é muito especial. É claro que também o nosso coração se move e se comove diante desse quadro tão triste e lamentável desses recordes de mortes pela Covid-19. A última contagem foi de 4.000 e quase 300 mortes. Isso num período de 24 horas. Então imagine quantas famílias, quantas pessoas afetadas. Mas aqui estamos não para falar da morte, embora ela seja um fato incontestável, não diminuindo e nem não levando em conta a dor e o sofrimento das famílias enlutadas. Mas vamos orar para que Deus tenha compaixão de todos nós. Orar por aqui, estamos nos hospitais, na fila de espera. Nós, da PIB da Barra, em Duque de Caxias, estamos desde alguns dias atrás, nós estamos numa campanha de 40 dias de oração, chamada de campanha de 40 dias de bem-aventuranças. Isso mesmo, 40 dias de bem-aventuranças é o nome da campanha de oração. Durante 40 dias estaremos orando, temos orado e continuaremos orando, lendo a palavra de Deus, aprendendo um pouco mais sobre a palavra de Deus, na expectativa, aqui do nosso caso, das celebrações dos 2 anos de organização da congregação da PIB da Barra em Duque de Caxias. Nós estaremos aqui com a presença do pastor José Maria, que é pastor presidente da PIB da Barra. Algumas pessoas de lá também virão acompanhando e juntos celebraremos aqui. Mas eu quero hoje dizer para você que está acompanhando toda essa programação, para dizer e convocar você à oração e jejum. Isso mesmo, precisamos clamar a Deus para que Deus tenha compaixão do nosso Brasil, que está em evidência a nível mundial pelo que está acontecendo, provocado pela Covid-19. Vamos orar e jejuar. Nós estaremos nesse domingo agora, hoje na verdade, avançando nesse período de 40 dias. Mas eu quero convocar você a partir de hoje ou a partir de amanhã, que você se prepare para que de amanhã até o dia 5 de maio, quando estaremos encerrando essa campanha de 40 dias, que você ore e jejue, clamando a Deus realmente pelo nosso Brasil, pelos prefeitos, governadores, e também pela presidência da República, orar pelos gestores dessas instâncias, orar pela área da saúde, os médicos, intensivistas, enfermeiros, técnicos, para que Deus tenha compaixão da nossa nação. Vamos clamar ao Senhor. Por isso, nesta hora, eu quero lembrar novamente o texto que tem sido citado inúmeras vezes nesse clamor ao Senhor por uma resposta, para que Deus tenha compaixão de todos nós. Segundo Crônicas, capítulo 7, verso 14, diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar
e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, então eu dos céus ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. É isso que Deus quer que a gente faça, que a gente clame com quebrantamento de coração, com sincero arrependimento, pedindo ao Senhor, tenha compaixão de todos nós. Então quero convidá-lo a curvar sua cabeça, a fechar os seus olhos, oremos ao Senhor. Deus, eu te peço em nome de Jesus, não somente eu, mas todos os irmãos da PIB da Barra de Caxias, e não só nós, mas todos os servos do Senhor, filhas e filhas do Senhor, servos e servas de Jesus, clamamos que tu tenhas compaixão do nosso Brasil. Ó Deus, que haja realmente um milagre, que seja interrompida esta sequência de mortes no Brasil, que tu tenhas compaixão da nossa nação, que haja quebrantamento de coração, que haja sincero arrependimento e que todos se voltem para ti, clamando por graça, bondade e misericórdia. Que tu, ó Deus, venhas atender ao nosso clamor, que essas mortes venham ser, ó Deus, cessadas, para que o Brasil possa recomeçar e retomar a sua vida, mas sob a tua direção. Que os gestores municipais, estaduais e federais estejam, ó Deus, clamando ao Senhor, que realmente haja o aumento da imunização no Brasil inteiro. Que, ó Deus, a medicina encontre meios e recursos para atender aos que estão nos CTIs, nas unidades, ó Deus, de terapia intensiva, ó Senhor, nas UPAs, nos hospitais, nos pronto-socorros. Ó Deus, tenha compaixão. Que vejamos, Senhor, o teu agir na nossa nação. Que o Senhor, ó Deus, nos torne para outras nações uma referência de superação da Covid para a glória de Jesus. É o que nós pedimos, clamando pelas famílias enlutadas, clamando pelas famílias desesperadas, clamando por aqueles que estão com seus entes queridos nos hospitais. Ó Deus, tenha compaixão, que cada um dos que estão doentes seja curado, que os caminhos da medicina sejam trilhados e que fique comprovada, ó Deus, que tu és aquele Deus que age realmente, que seja comprovada a ação do Senhor poderosa na nossa nação. A nossa nação que tem sobre o seu teto celeste o Cruzeiro do Sul, que o mundo e o Brasil olhem para a cruz de Cristo e declare a sua fé no Senhor para a glória de Jesus. É o que nós pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos ter agora uma participação musical, como é de praxe, a gente louva a Deus, é um culto breve, sucinto, enxuto, mas não menos importante, não menos em seu conteúdo. Nós vamos ter uma participação musical que será seguida da reflexão com base aí no texto de João capítulo 20, versos 19 a 31. Nós vamos meditar nesse texto com essa pergunta: por que Jesus ressuscitou? Antes, porém, da participação musical, eu quero falar para você sobre a contribuição financeira. Os membros da PIB da Barra, e essa palavra é para eles, aqui em Duque Caxias, deem a sua contribuição, entregue a sua oferta, entregue o dízimo aqui através das informações bancárias Banco Itaú, agência 9165, conta corrente 26152, dígito 1, chave Pix, prclarkbarros@gmail.com. Dízimo não é uma questão de devo ou não, acho que não gosto ou não posso, não. Dízimo é um ato de fidelidade e gratidão. E as ofertas é uma forma de ir além daquilo que é a parte mínima, que é a fidelidade e a entrega do dízimo. A sua oferta muito vai somar. Então essa é uma palavra para todos os membros da PIB da Barra em Duque de Caxias. Seja fiel ao Senhor. Como disse o pastor Peter Marshall, que foi líder da igreja presbiteriana lá nos Estados Unidos, a primeira igreja ali na capital, em Austin, ele disse o seguinte: contribua ao Senhor de acordo com as suas
com a sua renda, para que o Senhor não transforme a sua renda de acordo com a sua contribuição. A mensagem é autoexplicativa, mas é bom lembrar que devemos ser fiéis ao Senhor por aquilo que Ele tem feito para conosco, para que nós não venhamos a obter ou ter a renda de acordo com a nossa contribuição. Ou melhor, não termos a nossa contribuição de acordo com a nossa renda, mas ter a nossa renda de acordo com a nossa contribuição pela fidelidade ao Senhor. Essa é a palavra para os membros da Pingo da Barra em Duque de Caxias, mas não impede que você que não é membro da Pingo da Barra em Caxias, mas quer somar, que Deus te abençoe nesse sentido. Vamos então agora ter a participação musical e logo em seguida a mensagem da palavra de Deus. Até daqui a pouco. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas tão de mim distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Olho as florestas murmurando ao vento, e ao ver que tu plantastes cada pé, recordo a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirmo a minha fé. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. E quando penso que tu não poupastes teu filho amado por amor de mim, meu coração que nele tu ganhaste transborda, ó Pai, de amor que não tem fim. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu.
Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Oh, meu Pai querido, quanto mais admiro as maravilhas que tu criastes, mais tenho certeza de quão grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Grandioso és tu, grandioso és tu. Muito bem, então quero ler aqui o texto para a nossa mensagem, o texto de João capítulo 20, a partir do verso 19. Diz assim a palavra do Senhor. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas mãos, e não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui e veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros milagres, sinais miraculosos, que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Amém? Que texto maravilhoso! Esse texto é muito conhecido, principalmente naquilo que se refere à incredulidade de Tomé, às dúvidas pertinentes à ressurreição de Jesus. Mas então, a narrativa que nós acabamos de ler apresenta dois momentos. O primeiro momento é no terceiro dia da morte de Jesus. Cristo foi preso numa quinta-feira à noite, após ter celebrado a ceia. Ele foi ao Monte das Oliveiras, lá no Getsemane, e ali ele orou 3 vezes, afastado ele dos 9 apóstolos, levou consigo Pedro, Tiago e João, deixou ele, Pedro, Tiago e João, num lugar, e foi no lugar mais afastado e orou
3 vezes dizendo: Pai, se quiseres, ou se podes, afasta de mim esse cálice, ou seja, se queres, afasta de mim, mas que não seja o meu querer, mas a tua vontade. Jesus se rendeu aos propósitos de Deus e morreu na cruz, como a sequência dos fatos é apresentada. Cristo foi ali preso, identificado pelo beijo do traidor Judas, foi julgado, condenado. Pilatos lavou as mãos, Cristo foi morto às 9 da manhã até meio-dia. O dia estava comum, de meio-dia até as 3 houve trevas, e às 3 da tarde Cristo então morreu. Foi sepultado lá no túmulo preparado por José de Arimateia, auxiliado por Nicodemos, e então veio o sábado. O sábado, dia de silêncio da parte de Deus, nada aconteceu, um silêncio ensurdecedor quanto a o que vai acontecer. Ninguém sabia, até que então, no domingo, as mulheres foram ao túmulo, e aquele silêncio que foi o sábado foi interrompido por um terremoto, um grande estrondo que fez a terra tremer. Os soldados caíram desmaiados, e o anjo abriu o túmulo, como você aí vê a imagem. E Jesus, interessante esse detalhe, não creio que a pedra do túmulo foi removida para Jesus sair, mas para Maria, as outras mulheres e alguns apóstolos entrarem. E então eles viram o túmulo vazio. A Bíblia diz que eles viram as faixas de linho que haviam envolvido o corpo de Jesus no lugar, e o lenço que havia coberto o rosto de Jesus dobrado em outro lugar além daquele túmulo. Então, diz a Bíblia, é o que acabamos de ler em João capítulo 20, verso 19 até o verso 23, a Bíblia fala do que aconteceu naquele primeiro dia da semana, terceiro dia após a morte de Jesus. Os discípulos estavam trancafiados. Diz a Bíblia que eles estavam numa casa, se houvesse naquela porta 7 fechaduras, eles teriam usado as 7 fechaduras e trancado com cada uma das chaves e guardado a chave, porque eles estavam com medo. A Bíblia diz que eles estavam amedrontados, e não há aqui um detalhe das motivações ou das razões do medo, mas eu suponho que talvez com medo de que fizessem com eles o que havia feito com Jesus. Mas para a surpresa de todos, diz a Bíblia, Jesus adentra aquele espaço que estava trancado, e ele então diz: paz seja com todos. E ele repete: paz sejam com todos. E aí todos se aproximam, todos se alegram e ficam maravilhados. Mas aí tem um detalhe: Tomé não estava lá. A narrativa é da ressurreição de Jesus. 8 dias depois, reunidos no mesmo espaço, Jesus, diz a Bíblia, o espaço trancado a 7 chaves, como imaginamos, e Cristo aparece, e ali Tomé está no meio. E a pergunta que não quer aqui, a pergunta que suscita essa reflexão é: por que Jesus ressuscitou? Você já parou para pensar? Porque o texto narra esse fato, ele ressuscitou. Mas a pergunta é: por quê? O texto apresenta de modo indireto algumas respostas. A primeira delas, acredito, Jesus ressuscitou para cumprir as promessas que ele havia feito. Jesus ressuscitou para cumprir as promessas que ele havia feito. Se você ler o texto de Mateus capítulo 16, do verso 16 em diante, Jesus chega, diz lá o texto, Cristo faz uma pergunta: o que dizem os homens que eu sou? Que tu és um dos profetas, que tu és isso, aquilo, outro, e vocês? O que dizem que eu sou? E aí Pedro então responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus completa o verso 18: eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Pedro, na língua grega, uma pedrinha, Petros. Agora, sobre esta pedra
na língua grega Petra, rocha, edificarei minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aí logo em seguida Cristo fala: eu vou a Jerusalém, vou ser julgado, vou ser condenado, vou ser morto, mas ao terceiro dia ressuscitarei. Foi ali, a partir da declaração de Pedro, dada por Deus, porque Cristo disse para Pedro: quem te revelou quem eu sou, não foi nenhuma outra pessoa, a não ser o próprio Deus te revelou quem eu sou. E é com base naquilo que eu sou, a minha igreja vai ser edificada. Mas aí quando Cristo falou, aí Pedro, ou melhor, Mateus diz assim, que a partir daquele momento, Cristo passou a anunciar a eles que ele iria para Jerusalém, seria julgado, condenado, morto, crucificado, mas ao terceiro dia iria ressuscitar. E ao longo dos dias que sucederam ao ministério terreno de Jesus, Cristo foi de tempos em tempos alertando os seus discípulos que ele iria para Jerusalém para ser julgado, condenado, morto, mas ao terceiro dia ressuscitaria. Então Cristo ressuscitou para realmente comprovar, para cumprir a sua promessa ou as suas promessas. É interessante se você ler tanto o final de Mateus quanto de Marcos e Lucas, principalmente no que diz respeito a aquele primeiro dia da semana seguinte à morte de Jesus. Cristo morreu na sexta, passou o sábado. No primeiro dia da semana, de madrugada, bem cedo, as mulheres foram ao túmulo de Jesus. Para quê? Para preparar o corpo. Não puderam fazê-lo na sexta-feira. E chegando lá, a cena que você está vendo aí nessa figura, elas viram o túmulo aberto, ou seja, a pedra removida, e elas entraram. Mas antes de elas entrarem, elas tiveram a recepção feita por um anjo. Marcos fala de 2, o outro fala de 1, mas o que importa é que esses anjos falaram para as mulheres: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Porque ele prometeu. E aí diz o texto no livro de Lucas que elas se lembraram das promessas de Jesus. Então, meu querido, Cristo ressuscitou para comprovar, para cumprir as promessas dele. As pessoas, você e eu, somos falhos. Dizemos que vamos fazer alguma coisa e nos esquecemos, damos desculpas por não ter feito. Quantas pessoas perdem negócios, perdem oportunidade de prosperar no seu trabalho, porque prometem e não cumprem, porque dizem que vão fazer e não fazem, dizem que irão e não vão, dizem que vão realizar e não realizam. Por isso que pessoas perdem o crédito, porque falam e não cumprem, mas Deus cumpre as suas promessas. Se você ler tanto Josué capítulo 23 quanto 24, principalmente o 23, Josué diz o seguinte: ele já estava com 110 anos, ele diz: de todas as boas palavras do Senhor que ele havia prometido, nenhuma delas caiu por terra, todas se cumpriram. E Jesus falou em Mateus capítulo 24, verso 35, os céus e a terra vão passar, mas as minhas palavras jamais passarão. Então a palavra de Jesus é verdadeira. Se ele tivesse permanecido morto, muitos iriam dizer: ele não falou que ia ressuscitar? E não ressuscitou. Então toda a mensagem, todo o evangelho que ele pregou não seria acreditado. Meu querido, a Bíblia é a palavra de Deus. Não importa se ela está num livro de cor vermelha, num livro de capa preta, de azul, não importa se está no tablet, no celular, no computador, a Bíblia é a palavra de Deus. E como é a palavra de Deus, ela se cumpre. Jesus é a viva palavra de Deus e as suas promessas são verdadeiras. Em Apocalipse, Jesus mesmo falou no capítulo 1 de Apocalipse, na palavra que ele deu a João, diz o seguinte, no versículos 1 e 2 de Apocalipse, capítulo 1, na verdade de 1 a 3, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Aí vem o verso 3.
Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Então, as palavras de Jesus são dignas de crédito. Ele ressuscitou para dizer: eu falei e eu cumpri a minha promessa. Eu ressuscitei. Que coisa maravilhosa! Você pode crer na palavra de Jesus, você pode acreditar e nela confiar. Não coloque a sua fé, a sua esperança, a sua vida na palavra dos homens, em coisas desta vida que passam e são falhas. Coloque a sua fé em Jesus e na sua palavra, porque Jesus é verdadeiro, a sua palavra é verdade e ele cumpre. A prova disso é a ressurreição. Mas a segunda razão pela qual Cristo ressuscitou, ele ressuscitou para demonstrar a sua vitória. Ele ressuscitou para demonstrar a sua vitória. E aí você pergunta: que vitória? Meu querido, muitas pessoas, e aí eu quero te falar uma coisa, muitas pessoas no passado tiveram muito sucesso e alcançaram muitas vitórias. Campeões mundiais no futebol e em outras modalidades esportivas, campeões de Olimpíadas de conhecimento como matemática, física, os que foram premiados, prêmio Nobel de química, de medicina, etc. Homens e mulheres que fizeram feitos extraordinários. Neil Armstrong, o primeiro homem a pisar na Lua. Pessoas que fizeram coisas inimagináveis em outras épocas. Foram vencedoras. Mas tem uma coisa que há em comum a essas pessoas todas elas morreram. Isso mesmo. A história registra grandes feitos de grandes homens e mulheres prodigiosos, mas todos eles têm em comum a morte. Os seus restos mortais estão deixando claro que eles nasceram, viveram, fizeram coisas maravilhosas, mas morreram. Até os líderes religiosos exaltados e sendo reverenciados e até sendo alvos de adoração. Eles nasceram, viveram, fizeram coisas maravilhosas. Até mesmo os personagens bíblicos, Abraão, Moisés, Davi, Daniel, Pedro, Paulo, morreram. Jesus não. Jesus, diz a Bíblia, nasceu, viveu, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Por isso que ele é vitorioso, ele é o vencedor. Mas o que ele venceu? 3 realidades que ele venceu. Primeiro, eu já acabei de dizer, ele venceu a morte. Como disse antes, todos os que já viveram, passaram, morreram. Inclusive, no texto de Atos capítulo 13, o apóstolo Paulo, falando a respeito de Davi, disse: porque Davi cumpriu os propósitos de Deus em sua geração, mas ele morreu. A prova disso são os restos mortais. E o túmulo de Davi está lá em Jerusalém para provar que ele fez parte da história. Salomão, o homem mais sábio, todas as pessoas morreram, que já passaram, foram vencidas pela morte. Jesus não, ele venceu a morte. Por quê? Porque ele não permaneceu no túmulo. O próprio Davi, no Salmo 16, como em outros salmos e outros textos do Velho Testamento, profetizaram que o Filho de Deus, o Salvador, viria ao mundo e iria morrer, mas iria ressuscitar. O próprio texto do Salmo 16 diz que o Senhor não vai permitir que o teu santo veja a corrupção. Sabe o que é corrupção nesse texto? É a deterioração da parte física, do corpo físico. Lembra de Lázaro, quando Jesus aproximou-se do túmulo? Tanto Marta, que foi a primeira a recebê-lo, quanto Maria, poderiam dizer as duas num coro só: Senhor, Marta disse isso, Senhor, já cheira mal, já é o 4º dia da morte dele, o corpo já está com mau cheiro. E Cristo o ressuscitou, apesar de toda aquela condição degradante do seu corpo físico. Jesus, ao terceiro dia de sua morte, ressuscitou, ele venceu a morte. Por isso que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, ele diz: olha,
Jesus venceu a morte, ele ressuscitou. Onde está a morte, a tua vitória? Cristo venceu a morte. Mas outra coisa, e pelo fato de ter vencido a morte deixou de ser um terror e um favor. É claro que a morte provoca impacto negativo, saudade, tristeza, rompe relações de modo definitivo. Mas você e eu podemos descansar em Jesus e enfrentar a morte com a esperança que Cristo vem nos garantir. Ele venceu a morte e ele nos dá a vitória sobre a morte. Mas a segunda coisa que Jesus venceu, ele venceu o pecado. Isso mesmo, ele venceu o pecado. Jesus venceu o pecado porque ele nasceu sem pecado. O único de toda a humanidade, que nas condições da humanidade nas quais a humanidade se encontrava, Jesus foi o único que nasceu sem pecado. Adão e Eva foram criados perfeitos, sem pecado. Mas o pecado entrou no coração deles e por eles passou por toda a humanidade, conforme Romanos capítulo 5, versículo 12. O pecado afastou o homem de Deus. O pecado condenou o homem à morte. O pecado rompeu a vida do homem com Deus. E não só morte física, mas morte espiritual. E não só morte espiritual, mas a morte eterna, que é a separação eterna de Deus. Quando Adão e Eva pecaram, naquele momento eles morreram para Deus, no sentido de que não havia mais comunhão entre eles e Deus. E em sequência veio a morte física. A Bíblia diz que Adão morreu com 930 anos, quase 1000 anos, mas morreu. Então o pecado afastou o homem de Deus. E aí, meu querido, embora você não tenha pecado como Adão pecou, embora você não tenha pecado como Eva pecou e como outros pecaram, mas você pecou. A Bíblia diz em Romanos 3:23, porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus. E aí, Romanos 6:23 diz, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Cristo venceu o pecado, por quê? Porque ele não pecou. Ele escolheu não pecar, diferentemente de Adão e Eva, que escolheram se afastar de Deus, desobedecer a Deus e pecar contra o Senhor. Jesus não. Ele viveu 33 anos sem pecar, mas quando foi lá na cruz, a Bíblia diz que todos os pecados de toda a humanidade foram colocados sobre Jesus. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21 diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. E aí ele completa, eu acho interessante, vou ler aqui para você, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Ou seja, Deus puniu o pecado e Deus condenou o pecado em Jesus. Por isso que lá na cruz Jesus disse: Eloi, Eloi, lama sabachthani, ou seja, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus, por 3 horas, ele experimentou o que o homem incrédulo viverá por toda a eternidade, ou terá por toda a eternidade. A morte física não é o fim. A morte física é a cessação, é o fim da vida na terra, mas o indivíduo vai permanecer. Sem Deus, vai permanecer eternamente no inferno. Com Deus, com Jesus, vai ter a vida eterna com o Senhor nos céus. Então Jesus venceu o pecado. O pecado levou Jesus à morte. Não porque ele havia pecado, falhado, errado, mas porque Deus escolheu sacrificar o seu filho, condenar o seu filho no nosso lugar. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou, derrotando o pecado. Ele viveu sem pecado, morreu levando sobre si os nossos pecados, mas o pecado não derrotou Jesus, porque ao terceiro dia Jesus ressuscitou. Por isso que ele pode perdoar os seus, os meus, os nossos pecados. Nada é capaz de nos tirar o pecado que está impregnado. Deixa eu fazer uma experiência, ou melhor, sugerir esse experimento. Vá depois da mensagem, agora não. Pegue
um copo, coloque água, um copo transparente, coloque água. Do lado, pegue o açucareiro, coloque 3 colheres de sopa cheias de açúcar nesse copo que está mais da metade ou quase cheio de água. Jogue o açúcar, as 3 colheres de sopa de açúcar naquele copo com água e misture. Quando você jogou, você pode ver os grãos de açúcar caindo para o fundo do copo. Deu para ver ali aquela camada de açúcar. Mas quando você mexeu muito como uma centrífuga, você percebeu que aos poucos o açúcar foi perdendo a sua cor, perdendo o seu aspecto característico físico, de repente ele sumiu. Ele não sumiu. Ele se misturou de tal forma com a água que não dá para saber onde ele está. Mas na verdade, ele tornou toda aquela água doce, a ponto de você agora não poder separar por meios próprios a água do açúcar. O açúcar é bom. E pense no sal. Sal, terrível. Pois é, quando o pecado entrou no coração do homem, se misturou de tal forma com o homem, com a vida, com a natureza humana, que o homem não é capaz de tirar da sua vida o pecado. O pecado está impregnado. Você pode trocar de roupa, colocar cores diferentes no cabelo, fazer uma modificação no seu corpo físico, mas não pode tirar o pecado do seu coração, porque o pecado está impregnado. Não dá para saber uma coisa ou outra. É você e o pecado misturados. Jesus tem todo o poder para dar a você a vitória sobre o pecado, porque ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Ele venceu o pecado. E essa é a grande bênção. Se ele não tivesse ressuscitado, o diabo iria dizer assim, está vendo? O pecado derrotou o Filho de Deus. Ele permanece morto. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Mas a terceira e grande vitória de Jesus, ele derrotou a morte, ele venceu o pecado, e aí diz a Bíblia, Jesus venceu o próprio diabo. O diabo estava lá no Éden, quando Deus criou o homem. O diabo acompanhou a vida de Adão, a vida de Eva, e tentou Eva para levá-la a desobedecer a Deus, e teve êxito. O diabo levou Adão a se levantar contra Deus. E toda a humanidade foi arrastada pelo diabo. Ao longo da história da humanidade, o pecado se manifestou de várias maneiras. Eu gostaria que você lesse apenas um capítulo dos mais de 10 mil capítulos da Bíblia. A Bíblia apresenta vários textos, são 66 livros, mais de 1000 capítulos, mais de 10 mil versículos. Mas eu só quero que você lesse, gostaria que você lesse Romanos capítulo 1, do verso 18 ao 32. Leia detidamente só essa parte final do capítulo 1 de um livro. E você vai ver ali a descrição da escolha da humanidade de desobedecer a Deus, de pecar contra Deus, e por causa disso está condenado à morte, porque o diabo assim estabeleceu. Ele conseguiu. E aí a Bíblia diz que os homens, nas palavras de Paulo, resolveram adorar a criatura no lugar do Criador, que é bendito eternamente. E como o homem escolheu seguir o caminho de Satanás, Deus disse, é isso que vocês querem? Então que vocês sigam nesse caminho. Mas não haverá como depois dizerem que não sabiam. Por isso que Paulo fala no verso 18 de Romanos 1, os homens são indesculpáveis. O diabo bateu palmas quando Adão e Eva desobedeceram. O diabo bateu palmas quando reis, governantes, quando nações inteiras escolheram adorar as imagens, se curvar diante de demônios, adorando e praticando aquilo que é contra a vontade de Deus. O diabo bate palmas quando filhos se rebelam contra os pais, não desobedecendo aos pais, que são autoridades representadas
colocadas por Deus dentro da casa. Deus ensinou ou mostrou os seus mandamentos, e o diabo bate palmas quando o casal briga, quando um trai o outro. O diabo bate palmas quando a humanidade escolheu se afastar de Deus. Pois bem, o diabo estava dizendo para Deus, através do pecado da humanidade, está vendo? Eu venci, eu levei a humanidade a se rebelar contra ti. Jesus veio, o segundo Adão, o novo Adão, ele morreu na cruz e ao terceiro dia ressuscitou para dizer, eu venci. Jesus destruiu as obras do maligno. Por isso que em 1 João capítulo 3, no verso 18, o texto diz lá, para isso se manifestou o Filho do Homem. Vou ler aqui 1 João capítulo 3, o versículo 8, diz assim, 1 João 3, 8. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Porque destruindo as obras do diabo, está vencendo o autor dessas obras, o próprio diabo. Jesus venceu o maligno e ele quer dar a você esta vitória. É isso que 1 João capítulo 2, verso 14, o apóstolo João disse, filhinhos ou jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, porque a palavra de Deus habita em vós e já vencestes o maligno. Então Jesus ressuscitou para vencer o diabo. Mas a última coisa, Jesus ressuscitou. Com que propósito? Por quê? Para nos dar e garantir a salvação. Quando Tomé, que não esteve naquele dia após a morte de Jesus, Cristo morreu na sexta, passou o sábado e no domingo ele restou, Tomé não estava presente. E aí no oitavo dia, ou seja, 8 dias depois, no domingo seguinte, Tomé estava. E aí eles conversaram entre si, Tomé disse, eu não creio que ele ressuscitou. Se eu não colocar o dedo ali naquele lugar, no buraco dos pregos, e a mão onde a lança furou, eu não vou acreditar. Naquele momento Cristo apareceu e disse, Tomé, vem cá, põe o teu dedo nos furos dos pregos, põe a tua mão no lado que a lança furou. Não sejas incrédulo, mas crente. Aí Tomé se ajoelhou e disse, Senhor meu e Deus meu. E Cristo emendou, tu creste só porque me viste? Bem-aventurados que não viram e não creram. Você e eu não estávamos lá, mas nós cremos. Somos muito mais felizes que Tomé. E aí João termina o capítulo 20 do seu livro dizendo o seguinte, que Cristo fez muitos sinais que não estão escritos nesse livro, mas esses estão escritos, foram escritos para que todos saibam que Cristo é o Senhor e crendo todos têm uma vida eterna. Cristo ressuscitou para salvar você. Abra o seu coração, creia em Jesus e seja salvo para a glória do Senhor. Vamos orar? Feche seus olhos e diga, Senhor Deus, eu creio que Cristo ressuscitou para vencer, para cumprir as suas promessas. Ele ressuscitou para vencer o pecado, a morte e o diabo. Ele ressuscitou para que eu creia nele e crendo eu tenha vida eterna. Eu quero crer em Jesus, eu quero viver confiando em Jesus para a glória do Senhor. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meu querido, que Deus te abençoe. Seja feliz com Jesus e toda a sua família, hoje para todo sempre. Amém e amém. Deus te abençoe.